se vale a pena nós estarmos nos blindando para o mundo. E mais uma vez trouxe aqui minha esposa, que está me auxiliando em relação a essas participações. São coisas bastante interessantes para nós. E por mais que a gente queira, né? Ou não queira, enfim, nós temos há mais de 16 anos nós estamos juntos e seguindo, digamos assim, os passos, a busca. Durante vários anos procuramos uma busca para encontrar o que nós chamamos aqui de sentido da vida. E praticamente há uns 4 anos atrás é que nós começamos a entrar e chegamos já há algum tempo a isso. Então ela tem muita vivência nesse assunto também. Ela, a experiência nesse assunto é grande e ela pode sempre aportar muito. E de quando em vez vou convidá-la, se ela puder, né? Porque às vezes também tem seus compromissos, mas se ela puder, ela vai participar e ela participou com muito boa vontade e creio que tenha passado impressões importantes na última live e hoje nós vamos então, como disse, a este tema. Vale a pena se blindar para o mundo? É isso que nós vamos discutir hoje. Né? Nesses nossos 16 anos de convivência, os últimos 4, eles estão já aprumados para o sentido da vida. Mas o que aconteceu antes desses últimos 4 são 12 anos. E como todo casal, tivemos muitos momentos de reflexão, de conversa, para que a gente atingisse o ponto que estamos hoje, né? Então ela sabe bem sobre esse tema, o que significa se blindar para o mundo. E eu vou pedir para que ela então agora coloque como foi a convivência dela comigo na época em que nós vivemos blindados para o mundo, né? E o que isso trouxe para nós, eu diria assim, de atraso na nossa busca ao sentido da vida. Então, Patrícia, bom dia e gostaria que você colocasse a sua visão, a sua perspectiva sobre o assunto de hoje. Bom dia. Na verdade, a gente só estava conversando, refletindo, né, sobre nossa vida e a gente decidiu falar sobre isso. Não tem nada de uma grande experiência, o que a gente viveu, né? E a gente observa muito hoje o grupo e a gente faz reflexões da vida, né? E a gente percebendo um período da vida que nós ficamos muito restritos a um grupo, né? A gente disse, vamos parar, vamos estudar a palavra de Deus. Isso é excelente, isso foi excelente mesmo para a nossa vida, para o nosso crescimento. Mas de repente nós nos vimos num grupo que não podia, você não podia ter outro tipo de pessoa que se você não estivesse estudando a palavra de Deus, se você não estivesse nessa mesma busca. E a gente acabou não influenciando as pessoas que a gente queria. A gente ficou tão assim, nós, entre nós, que a gente acabou perdendo riquezas de convivência e coisas que Deus nos coloca na vida. Porque às vezes os nossos machucados, porque quando você vai para um grupo e você quer se isolar naquele grupo, é porque você quer se preservar de algumas coisas que aconteceram, né? Então, a gente vinha de um ritmo de vida de muito trabalho e vieram decepções, coisas que a gente queria fazer diferente. Então, a gente foi para um grupo que não era de trabalho, era um grupo que era realmente para se desenvolver espiritualmente. A gente acabou vendo que para a gente se desenvolver espiritualmente, a gente tem que entrar na vida verdadeira, na vida real, como ela é, com os problemas que ela tem, com as verdades que ela tem, né? E aí a gente ficou falando sobre isso aí, a gente vamos conversar um pouco para as pessoas, né, com as pessoas sobre isso, porque a gente sabe que a gente faz muito isso, né? A gente escuta muito, na faculdade tem aquela panelinha, no trabalho sempre tem. Isso, você ter afinidade com determinadas pessoas, ser mais próximos com uma ou com outra, isso é natural. Lógico que a gente vai conviver com pessoas que tenham, a gente fala sobre vibração, né? Que tem uma vibração que esteja ali no nosso ritmo também. É natural, isso aí nem que a gente não queira, é uma lei natural e vai acontecer, né? E só que a gente começou a ver
que quando a gente decidiu ficar nesse grupo, é porque todo mundo lá estava com as mesmas dores e fugindo das mesmas coisas, fugindo do que é verdadeiro e que não adianta, você tem que encarar, né? E a gente falando até de ditados, né, de ditos populares, que a gente toma como umas verdades sagradas, né, para as nossas vidas. Aí a gente falando, né, gato escaldado tem medo de água fria. E eu falei, não, que a gente até brinca disso, vamos encontrar as coisas, né, dos ditos populares. Eu disse, não, gato escaldado não tem medo de água fria, gato escaldado tem couro grosso, gato escaldado está preparado para novas coisas, né? E a gente vê muito, por que que a gente falou isso de se blindar? Porque a gente vê muito uma pessoa que teve um relacionamento que não foi bom, que não deu certo, não dando espaço para um próximo. E a gente não está condenado, porque um não deu certo, o outro ser ruim. A mudança tem que vir da gente, a gente tem que atrair outro tipo de pessoa, outro tipo de comportamento, mas isso é a gente que tem que mudar, né? Porque muitas vezes a gente passa assim, né? Entra um ano, sai, e acaba o ano e vem de novo. E a gente parece que está na mesma. A gente não tem aquele desenvolvimento que o Jorge diz assim: o mundo está em expansão. E a gente também tem que crescer, nossa visão tem que ampliar. Então não ficar nessa de eu vou ficar naquela turma, isso aqui é para mim, ou eu só escuto aquilo, uma intolerância. Gente, eu vejo na rede social, às vezes eu estou procurando sites de receita e as pessoas brigando lá dentro. É muita intolerância, sabe? A gente ter um dos princípios da inteligência espiritual é humildade. Humildade é a gente saber que a nossa opinião para nós é certa e a do outro é certa para ele, né? Essa verdade, essa certeza, a gente tem que começar a ver se não é só nossa e que a gente possa compartilhar, porque a diversidade também é um princípio da inteligência espiritual. E a gente vê muito hoje as empresas querendo essa diversidade. Porque isso enriquece, mas a gente leva muito para o lado burocrático e por um lado muito limitado. Por exemplo, partidos políticos, eles têm que ter uma cota de mulheres, uma cota de negros. Isso é ótimo, não estou questionando isso. Mas não é. Quando a gente recebe essas pessoas, não é pela cor ou pelo sexo, é pela história. A gente tem que se interessar pela pessoa, né? Quando a gente decidiu falar isso, é assim, não perca o que outra pessoa tem de tão valioso, porque você está tão certo que ninguém te acrescenta nada, porque eu só vivo com gente desta forma. Não, a gente tem que viver com pessoas que pensam em coisas diferentes. Que bom que tenham comportamentos diferentes, porque a gente tem um Deus grandioso que fez muitas pessoas diferentes, que fez várias cores, que fez vários lugares. Então, tem campo, tem mar, tem serra, tem tanta coisa que a gente tem que desfrutar. Por que é que a gente acha que tem que ser tudo igual? As minhas viagens têm que ser todas iguais, porque eu só vou para a praia. Tem beleza em outras coisas, né? E até isso da gente ver beleza em outras pessoas, em outras coisas, eu comecei a perceber quando a gente começou nós já moramos em vários estados do país. Jorge já morou até em algumas partes do mundo. E eu que nasci no Nordeste, eu nunca tinha visto muita coisa assim verde. Porque aqui é mais seco. Eu que nasci no Ceará ainda é mais seco. Eu já estou na Paraíba, aqui eu vejo mais verde. Mas eu cresci sempre, né, sem ver aquelas paisagens bonitas. E quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu fiquei meio deslumbrada. Eu disse, nossa, como é bonito! E quando eu viajava com o Jorge, ele gosta muito de viajar de carro. E a gente começava a ver as estradas, as coisas diferentes, sabe? E ele comentava, nossa, que pedra bonita, nossa, como essa paisagem tem uma cor interessante. E eu disse, gente, eu passei a vida inteira vendo isso e eu não conseguia ver beleza nisso. Então, assim, é muito. Percebe as outras pessoas, o ser humano é o bem maior do mundo, as pessoas, as relações são as coisas mais importantes que nós temos. Então, para a gente abrir os olhos, né, e Sim. começar a ver beleza, porque há beleza.
há muita beleza, né? Eu, inclusive, gosto de viajar muito de carro, de dirigir, porque a minha atenção é elevada, o meu pensamento é elevado para toda a segurança da viagem, né? Então eu fico ligado na viagem, na estrada, nas coisas que podem acontecer, mas ao mesmo tempo estou desfrutando de paisagens mil, digamos assim, né? Porque nós passamos em tantos lugares. Nós íamos muito ali para a Argentina, estávamos morando muito próximo ali da Argentina, e é uma outra cultura, é um outro tipo de estrada, é tudo diferente, né? Parece que não, mas é. A cultura entre os países, ela diverge bastante. Mas isso tudo faz parte do que nós chamamos de passado, e o passado a gente tem que lembrar exatamente disso, das coisas boas, dos momentos bons. Os que não são bons, nós precisamos pensar no nosso interior para corrigir. Porque se não foram bons, é porque nós fizemos algo que não estava de acordo, talvez, né, com alguma lei natural, ou não estava de acordo com as verdades que eu realmente estava acreditando naquele momento, ou até estariam de acordo com as verdades que eu acreditava no momento, mas essas verdades estavam muito ultrapassadas. É por isso que a gente precisa trocar os nossos hábitos, trocar nossas crenças, estar constantemente pensando, analisando tudo, analisando o tempo todo, para fazer o quê? Atualizar, né? Atualizar as nossas verdades, o que nós precisamos fazer. Voltando um pouquinho ao começo, quando Patrícia falou nos relacionamentos, né? Ela não falou bem de relacionamentos, ela falou de cotas, ela falou de pessoas, mas que geram relacionamentos. Eu sempre chamo atenção para que a gente evite, para que nossa vibração, para que nossa frequência vibracional fique numa, digamos assim, num patamar bom, que a gente sempre evite aquelas relações tóxicas. Relações tóxicas, na verdade, são aquelas que não querem ajuda e ficam, digamos assim, te afastando no dia a dia. Você vai só perder tempo. Enquanto uma pessoa não quer ser auxiliada, não tente. Deixe que ela sinta esta necessidade. O dar sentido à vida, num outro espectro bem mais amplo, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está se maltratando. Por quê? Porque está com tradições obsoletas, aquelas verdades que a gente tem são verdades que não vão nos levar mais a lugar nenhum. O mundo muda constantemente, é por isso que eu sempre chamo a atenção de que o universo está em expansão. E eu não sou nada além do que parte do universo. Ou eu entro na mesma expansão do universo, entro em harmonia com ele e vou conseguir dar sentido à minha vida, sentido em gerar objetivos que estejam de acordo com as leis naturais, enfim, ou eu faço isso, ou eu vou ter uma vida sempre com problemas, uma vida sempre com situações a enfrentar que nos levam à derrota, a não querer mais evoluir, a parar, enquanto que nós estamos aqui para se expandir o tempo todo, crescer o tempo todo. O nosso propósito é comum. O nosso propósito de todos os seres humanos é de servir. Mas não é só servir, é servir cada vez mais. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você para de servir, você entra em zonas de conforto, como se diz, e estas zonas de conforto vão te levar à desintegração. Você perde a vontade de viver. Você fica com vazio no seu interior. Então, precisamos tomar cuidado com relação a isto. E sempre lembrar, vamos evitar esses relacionamentos tóxicos. As pessoas que não querem ser ajudadas, deixem elas buscar a necessidade da ajuda e te procurar. E sempre que estiverem com elas, vocês devem elogiá-las, porque todas as pessoas têm coisas boas, para que ela entenda que você está levantando ali a vibração, a frequência vibracional dela. Isso faz com que ela comece a sair um pouco desse buraco, dessa toca que ela se encontra, né? Você começar a elogiar. Ela vai dar valor a isso e você vai conseguir gradativamente ir levantando a sua vibração. Agora, enquanto ela não quer
não perca seu tempo. Eu falo perder o tempo com este relacionamento tóxico naquele momento, que daqui a pouco poderá não ser mais. Daqui a pouco isso muda, tudo muda. Ela pode vir para a expansão que eu estou falando aqui já há algum tempo. Mas o importante é que quando você está com ela e ela não está querendo, ela não sente a necessidade, outros também estão, mas estão sentindo necessidade e nos procuram, e nós deixamos de auxiliar. E não pode ser assim. Nós temos que servir e, como digo, servir cada vez mais. Vou passar a palavra novamente à Patrícia para que ela leve um pouco mais essa ideia do porquê que não vale a pena a gente se blindar, ficar em grupos fechados. Ela já falou bastante sobre isso, mas eu sei que ela tem um pouco mais para falar. Patrícia? Vamos aqui falar, né, de... A gente está sempre buscando o sentido à vida, né? A inteligência espiritual é para nos conscientizar desse sentido na vida. Então, sempre está pensando assim, eu posso alcançar mais, eu posso influenciar mais pessoas, porque nós estamos aqui para por pessoas, não por coisas. E a gente às vezes inverte É isso mesmo. essa ordem, né? Então, a gente com pessoas a gente né? Com coisas a gente tem. Então, primeiro nós somos, depois nós temos. Por isso que o Jorge alerta para o servir, né? E esse servir é a excelência, é o propósito maior, é o diferencial daquelas pessoas de sucesso. As pessoas que têm sucesso, elas têm isso porque elas fazem algo diferente. Não é número de horas trabalhado, não é um conceito que tem de quem está bem, está explorando outros. Não, muito pelo contrário. Quem tem é porque está servindo outros, né? E a gente sempre tem isso de forma, com muita alegria, né? A diversidade e até o elogio que o Jorge falou é para alegria. Não é simplesmente, eu vou elogiar outra pessoa. É verdadeiramente, é você olhar para ela e ver que tem algo bom. E tem. Às vezes a gente acha muito que tal pessoa não é boa nisso, não tá legal naquilo. Gente, se Deus nos fez, nós somos bons. Às vezes a gente tem enganos na vida, mas nós somos seres que fomos feitos para sermos bons. Deus não fez Exato. ninguém para ser ruim. E nós acreditamos que Deus foi quem que quis nos fazer, que nos desejou algo, né? A palavra dele diz que antes de estarmos no ventre da nossa mãe, ele já nos desejou. Então ninguém está aqui por acaso, por engano, por acidente. É um desejo maior e nós temos um propósito, mas a gente só não pode perder isso e se prender a uma situação, né? A gente se prende muito às situações. Uma coisa que me marcou muito, uma pessoa falou, né, comentou que estava viajando com um filho. Tava no carro, ele no banco de trás, no carrinho, né, na cadeirinha dele, é uma criança de Eu já 4 estou até me anos. lembrando da situação. E ele perguntou, pai, quando eu tiver grande eu vou dirigir seu carro? E ele disse, vai filho, você vai dirigir meu carro, mas você também vai ter o seu. E ele ficou assim, eu vou ter o meu. Ele vai, filho, você vai ter seu carro, você vai ter sua casa, você vai ter sua esposa, você vai ter seus filhos. Ele, eita, pai, é mesmo? Ele é. Ele falou, pai, mas quem é que vai fazer meu gagalo? Porque hoje ele está nessa fase de tomar o gagal dele, mas a gente cresce, a gente vai tendo responsabilidades, a gente tem que olhar para o mundo, mas não precisa ser com a perspectiva do conhecimento que a gente tem hoje, das limitações que nós temos Do hoje. Então, momento, né? o que é importante nas relações é a gente conviver com essas pessoas e a gente ver beleza e entender o tempo de cada um. Às vezes o que a pessoa está vivendo, você não aceita, não concorda, é o tempo dela. E a gente tem que aceitar que as pessoas têm uma experiência em um tempo diferente, né? Eu vejo até minha irmã, por exemplo, tem uma filha adolescente, ela fica, poxa, ela tá fazendo isso, eu digo, olha, a gente não esquece, mamãe não deve esquecer. A gente fez igual, mas quando a gente outra pessoa tá fazendo, a gente, nossa, que absurdo, porque parece que aquele tempo que nós vivemos faz tanto tempo e não foi praticamente ontem. E a gente tem que ter esse olhar de amor,
né? De quando você vê que aquela pessoa que ela não está entendendo aquilo, é porque ela ainda pensa que ela toma Gagal. Mas ela vai crescer, ela vai saber que Gagal ainda não sustenta a vida inteira, né? Então, a gente tem que ampliar nossos horizontes, né? Ver, querer relacionamentos, aceitar pessoas diferentes, pessoas que a gente pode até não concordar, mas tem beleza no que ela faz, né? Agora, né, princípio também da inteligência espiritual é o questionamento. Não é embate, não é briga, é aquela pessoa tem um posicionamento diferente do meu. Nesse período que a gente ficou, né, bem isolado, né, naquele grupo que é, né, o grupo bom, o grupo santo, o grupo perfeito, né? Quando você tá dentro é assim, né? Aí por isso que é bom a gente sair e dizer, não é bem assim não, é gente. Em todas as situações que você vê, é gente, é com São diferenças, pessoas, né? com defeitos. E olha, e Deus sabe de todos os nossos defeitos, sabe? Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa e a gente fica tão impressionado. Mas como é que ela foi capaz de fazer isso? Querida, Deus, lá do alto, não está com a mão na cabeça dizendo: Eu não acredito que meu filho fez isso. Não. Que é isso, que tanta surpresa. Às vezes a gente não espera tanto. A gente não, nem se esforça para dar tanto, mas tem uma expectativa tão grande do outro, como é que ele faz isso. Poxa, quem nunca fez algo que não imaginava que ia fazer? A gente faz, todo mundo faz, né? Verdade, Então, verdade. vamos tirar esse olhar de acusação, né? Vamos enriquecer a vida, Pois né? bem, vamos lá. Com relação ao que Patrícia falou agora, eu gostaria de fazer algumas pequenas complementações, mas no aspecto de deixar mais claro sobre o que nós estamos falando, né? O ser humano tem suas verdades e essas suas verdades, elas são verdades como se fossem instantâneos, fotografias. Para cada momento há uma verdade. Não existe um segundo após o outro em que você esteja exatamente com os mesmos pensamentos, com as mesmas coisas. Muitas vezes nem são pensamentos, são, digamos assim, coisas na nossa mente e que nos preocupam, mas não está fazendo com que a gente se preocupe ou realmente está pensando para solucioná-las. Às vezes elas só ficam conturbando a nossa mente. E nós temos que ser soberanos com relação à nossa mente de saber tirar isso toda vez que isso aparece em nossa mente. E mudar, levantar nossa frequência, né? Com relação também ao exemplo que foi colocado, que eu falei das relações tóxicas, eu sou um dos maiores beneficiados quando eu vejo o que uma pessoa tem de bom e elogio, pelo simples fato de que uma das leis universais chama-se lei da atração. E a frequência que eu estiver emitindo é a frequência que eu vou captar. É a mesma que se você quer ouvir uma rádio do tipo FM, você sintoniza. Você vai sintonizar o quê? Colocar ambas em harmonia na mesma frequência. Então você começa a ouvir a rádio através da sua sintonização. Então, se eu levanto as pessoas com elogios, eu estou pensando em coisas boas. Eu estou atraindo o quê? Coisas boas. E isso é importante porque os dois lados crescem, né? Então, são essas colocações que eu queria fazer. E aí, Patrícia, num determinado momento, ainda comentou assim: porque Deus lá do alto? Eu diria assim: Deus é onipresente. Ele está no alto, ele está dentro, ele está do lado, ele está para todos os cantos, né? E isso é muito importante porque ele é espírito puro. A nossa essência é o espírito. Mas hoje nós temos aqui um corpo e temos uma mente para gerenciar essa situação. Mas Deus é absoluto, ele é único, ele é vivo, porque ele interfere quando é necessário interferir, não muito diretamente com pessoas, mas também acontece. Mas ele interfere nas correções que ele nos passa lições pela natureza, através das leis universais. Ele deixou todo um legado e a gente precisa conhecer, saber interpretar e trabalhar sobre essas leis. Essas leis nos ajudam demais a dar sentido à nossa vida. Sim. Dar sentido à vida, então, é buscar um propósito. A hora que você
busca este propósito que é universal, é servir e servir cada vez mais, você vai automaticamente, pela lei do dar e receber, ao servir, começar a receber mais do que aquilo que você está dando. Se você manter esse fluxo crescente, você vai chegar à abundância de vida ainda aqui no planetinha, como eu chamo de vez em quando. Então, nós precisamos estar atento para estas leis. E eu vou pedir para que Patrícia avance um pouquinho mais, depois vou fazer um fechamento para essa nossa live de hoje, ok? Patrícia, o que mais você gostaria de colocar aqui hoje? Vamos ver. A gente sempre cuidar, realmente fala muito em propósito, está muito na moda esse propósito, nunca esquecer realmente o que é isso, né? E nós estamos aqui para algo maior, a gente nunca ficar satisfeito com o que tem. Grato, sim, gratidão tem que estar presente na nossa vida e gratidão também é um exercício. Gratidão não é dizer obrigada, não é isso. Também, lógico, quem é grato agradece, mas não é só isso. E é um exercício, porque na correria do dia a dia não dá tempo. É igual sabe quando você arruma desculpa para não malhar, para não estudar porque não tem tempo? A gente não arruma tempo para ser grato de tanta coisa que nós temos que fazer. E acredito que essas coisas, elas são lícitas, elas são verdadeiras, mas elas não excluem outras que nós temos que fazer. Então, entrar nesse exercício da gratidão. Tudo é exercitado, né? Corpo, mente e espírito, eles têm que estar em harmonia. Então, da mesma forma que nós Perfeitamente. exercitamos o nosso corpo, porque se não exercitar, a gente fica é, ele começa a clamar por isso, né? Nosso corpo fica, poxa, a gente vai se levantar e parece que não tá legal, porque a gente precisa exercitar, a gente precisa esticar, a gente precisa alongar, crescer. Isso é na nossa mente, isso é no nosso espírito. Então, ativa. Outra coisa, da mesma forma que o nosso espírito, a nossa fé, ela tem que ser exercitada, porque ficar estudando, se capacitando e achando que isso é o que nos faz crescer, isso é lícito, isso é bom, viu? Estudem, se capacitem, mas cresçam, porque não adianta conhecimento, não, Parado. não é para isso. Então tem que ter movimento, tem que ter alongamento. E não vamos esquecer disso. A vida com sentido, ela tem que ter crescimento, né? Expansão. Isso, e isso gera alguns desconfortos agora, tá? Aquele denominador comum do sucesso que eu falei, né, que a gente ensina na mentoria, é muito por isso, por causa disso, porque as pessoas acham que tem que fazer algo que é bom. Ai, não, eu tenho que trabalhar com o que eu gosto. E é verdade, você tem que trabalhar com o que você gosta. Mas dentro do que você gosta, tem coisas que não são tão legais. Então eu gosto de fazer a live, de estar aqui falando com vocês, mas eu não gosto de acordar 6 horas. Eu poderia ter acordado mais tarde. Mas é bom, faz parte. Se eu quero estar cedo com vocês, eu vou ter que, mesmo tendo dormido tarde, acordar mais cedo. É um preço, mas é tão pequeno quando você vê Perto do algo, que vem, né? algo maior. O que é que eu posso falar que alguém vai ser tocado e ajudado com isso? Porque quando a gente se dispõe a vir aqui falar, é porque a gente acredita verdadeiramente que isso vai fazer diferença na vida de alguém, porque nós queríamos ter ouvido isso. O Jorge, né, ele usa a hashtag dele que, se eu soubesse. Então, isso é o que nos motiva. Poxa, eu vou falar para a pessoa porque eu queria que alguém tivesse me mostrado isso antes. Talvez alguém tenha mostrado e a gente não estava preparado para Pode ouvir. ser. Mas aquela vez que a pessoa falou e que eu não ouvi, ela não foi em vão, não. Me ajudou a segunda pessoa que falou, quando ela disse talvez a mesma coisa, aquilo faz mais sentido. Acontece muito no casamento, a esposa fala, né, pro marido, Contrário também é válido. fala pro marido determinada coisa e ele não ouve. Aí de repente ele chega te dizendo, nossa, tal pessoa me falou isso. Aí você fica assim, poxa, o que eu falo há tanto tempo, mas não foi em vão, não foi em vão aquilo que, né, que a esposa falou lá com Tá tanto amor. semeando, tá semeando. Está semeando, então aqui a gente está com o propósito de semear, de que
os erros que nós cometemos, vocês têm uma reflexão. E tem mais, não é uma verdade absoluta, é a nossa experiência. Nós somos seres ímpares, Deus fez cada um com a sua vida, a sua história. Por isso que a gente não tem que ter essa soberba do que eu sei, é assim. Não, Corte isso. aconteceu, a gente só está querendo dizer que tua verdade é ok, a do outro Também. também. A beleza, na verdade, de cada um, né? Então, que a gente aceite as outras pessoas, porque a vida, aquilo que o Jorge falou, não é uma fotografia. E a gente vê muitas situações de pessoas condenando e julgando e achando muito errado o comportamento daquela pessoa, como se aquele comportamento fosse uma foto, e depois a pessoa parece que está fazendo uma selfie da mesma situação. Porque é isso que a gente julga nos outros, a gente vai. A vida dá muitas voltas, né? Glória a Deus! A gente está em movimento, né? Mas Estamos em expansão. mas isso nos faz depois, aquela situação, aquilo que a gente condena, a gente está muito, muito perto daquilo. Né, na Bíblia tem uma história que eu acho fascinante de Davi, que a Bíblia, né, o coloca como um homem segundo o coração de Deus. E um homem que, se a gente não tirar essa parte que, né, que Deus disse que ele é segundo o coração dele, parece que ele fez tanta coisa errada. Parece não, fez pelo que está Ele escrito fez, lá. não, ele fez muita coisa errada, mas ele fez muita coisa certa e se arrependeu, né, das erradas. Mas quando ele tem uma situação pontual, né, com Betseba, que era casada, e ele, de certa forma, provocou a morte do marido dela, né? Mandou, É, mandou matar. colocou uma situação que ele, né, que ele queria a morte dele. Ele era o rei e ele podia fazer isso. E quando um profeta foi falar com ele e colocou, não disse assim, Davi, você fez isso, ele disse assim, olha, uma pessoa que tinha tanto gado, tinha tantas coisas e foi atrás daquela vaquinha que era de outra. Eu acho que eu estou um pouco parafraseando, mas o Sim, princípio é sim. esse. E, e foi atrás daquilo de outra pessoa, se ele já tinha tanto, né? Ele tinha a mulher que ele quisesse, mas ele foi atrás da mulher do outro. E quando o profeta colocou a situação, mas não falou, não estava acusando ele. E ele disse: Não, uma pessoa dessa tem que morrer, não pode ser assim. Ele disse: Davi, você fez isso. Mas ele se Acordou, caiu a acordou. ficha. Porque é uma coisa sábia você não falar direto. Não estou falando de estar com piadinha, tá? Com citações na rede social querendo atingir outra pessoa, pelo amor de Deus. Não, então eu estou falando disso. Mas quando você analisa sem julgamento, você vê que, como nós fazemos parte de um todo, o que todo mundo tem, a gente tem um pouco, sabe? A gente não é tão melhor. Então não precisa, ai, não quero aquele tipo de gente. Claro que tem situações que eu não estou mandando. A Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com onde pisa. Então tem lugares que não é nem para você, mas não porque você é tão melhor. Ai, aquilo. Não, é porque a gente é tão fraco que não vamos nos influenciar com determinadas coisas, né? E não por condenação, não por superioridade. Então, como disse, eu vou só chamar a atenção o seguinte: vocês devem estar pensando assim pelo que eu falei, né? Eu falei parte do processo. De que o propósito é comum a todos, é servir e servir cada vez mais. Isso está escrito nas Escrituras, né? Você tem essa inferência sobre tudo, né? Nós temos só exemplos em que as pessoas estão procurando algo para solucionar problemas que possuem, né? E então alguém vai servir. E esse alguém somos nós mesmos. Cada um de nós somos parte de um todo. E para que esse todo possa se expandir, e é o que está previsto, essa expansão o tempo todo, é o tempo todo você estar indo cada vez mais no servir, servir mais e assim por diante, é que faz do sentido da vida um negócio bonito, um negócio organizado, para que você busque abundância na sua vida.
Não porque a abundância virá, porque você busca abundância, não. É porque a sua ação de dar e cada vez dar mais e fazer fluir fará com que ela nasça, ela apareça na sua vida, em todas as áreas, né? Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira, não. Isso até faz parte, mas é muito pouco em relação ao todo. Agora, o que eu queria deixar claro é o seguinte: nós temos dons que nós recebemos do Criador. Esses dons, eles nos levam às vezes a uma tendência. O meu caso em particular, exatas. Eu adoro a parte de exatas, né? Então eu estudei engenharia. Agora, com o decorrer do tempo, eu comecei a notar que todo esse conhecimento parado na minha pessoa não serve para coisa nenhuma. Então eu sempre tive uma tendência de ensinar, de passar à frente tudo aquilo que eu aprendo, experimento, para que as pessoas também possam usufruir, ter esses momentos que eu considero momentos de paz, de alegria, justos, né, perante o Criador. Então, todos nós temos alguma coisinha que a gente se destaca. Esta alguma coisinha é um insight que vem do Criador. Então, no meu caso, a parte relativa a fazer treinamentos, a dar aulas, a levar conhecimento para frente, é o que faz com que eu hoje esteja nesta carreira de mentor e crescendo. Foram vários e vários anos na vida, com experiências em vários países, em vários projetos, que trazem à minha mente como resolver determinadas situações e também como não resolver determinadas situações. Muitos erros você vai fazer, isso faz parte da vida. O que você não pode fazer é desistir. Desistir de alguma coisa que você queira é assinar um atestado de óbito, né? Eu sempre falo isso. É complicado, não faça isso. A hora que você tiver um objetivo claro, e aí é que eu quero entrar, é aí que está o gancho, né? Servir, todos vão servir. Servir cada vez mais, todos podem. O problema é como, né? Como? Então é aí que você tem que olhar para esse seu dom e usar desse seu dom, criando objetivos na direção e sentido do servir e servir cada vez mais. A hora que você faz isso, você está gerando passos, passos que vão te levar cada vez mais para o teu propósito. E estes passos, eles vão te dar a certeza a cada vez que você atinge um desejo seu, um objetivo que você colocou para você, esses passos vão te dar a certeza, eles são pontos de controle para você saber que você está se direcionando com o sentido correto, né? Indo para o servir e servir cada vez mais. O resto todo chega, é automático. Deus é bom e é assim que as coisas acontecem. Então, da minha parte, eu queria só fazer esse complemento. E Patrícia, se quiser fazer alguma coisa de fechamento, nós já estamos com o nosso tempo bem, né? Com relação, e sabemos que vocês também têm compromissos e a gente quer trazer um alento, né? Um bom dia diferenciado para que vocês pensem, reflitam. E lembrem, né? Só o ser humano pensa, só. Não deixe de usar essa capacidade que você tem, né? Pense, reflita, veja tudo o que está acontecendo com você. Analise suas verdades. Verifique se elas já não estão démodé, como se falava antigamente, né? Estão fora de moda, né? Pense bem nisso. Tem coisas que no passado, quando você aprendia a dirigir, não tinha um câmbio automático. E hoje quase tudo está com câmbio automático. Nos Estados Unidos, por sinal, é obrigatório o câmbio automático, porque dá segurança ao motorista. E não tem aqueles arranques, aqueles solavancos, aquelas coisas todas. Então, pense bem, dirigir naquela época é diferente de dirigir agora. E você tem que se adaptando às coisas. As suas verdades têm que mudar. E você tem que estar atento a isso. É só você que pode fazer isso. Então, eu encerro aqui minha participação hoje com relação às informações e dou um espaço à Patrícia para que... E peço que ela esteja disponível em algumas próximas lives desta, né? Porque eu acredito que enriquece muito, enriquece demais. Ela convive comigo, ela sabe como eu sou, muito mais do que os meus pais sabiam.
mesmo naquela época, naquela foto daquela época, Eu né? falo que eu sei mais dele do que ele, né? É, Ele não e acredita, olha, mas eu eu sei. acredito, eu até acho interessante que numa das conversas que eu tive com Augusto Cury falava assim para mim: Olha, Jorge, eu criei uma equipe, eu criei pessoas dentro do que eu falo, do que eu levo, do que eu transmito, que hoje sabem mais do que eu. Porque eles continuaram se aprofundando. E eu fico aí fazendo palestras, eu fico aí fazendo um monte de coisa que levam o meu tempo. Eu tenho prazer nisso e acho que estou ajudando as pessoas. Mas quem está fazendo o trabalho por trás, que ancora todo o processo que eu estou levando na vida, são psicólogos, são outras pessoas de outras áreas, advogados, que conhecem e tiveram vantagens com tudo. Vantagens não é bem o termo correto, né? Tiveram resultados interessantes em suas vidas por aplicar o que eu falo. A mesma coisa que eu estou dizendo para você. E eu estou fazendo amanhã um webinário, às 20 horas da noite. Esse webinário eu vou trazer para vocês o conceito do que é a inteligência espiritual na prática. A inteligência espiritual é o mote, é o motivo, a palavra pela qual a gente consegue dar sentido na vida, entendendo claramente o que a gente tem que fazer. Isso é importante. Se você tiver esse tempo amanhã às 20 horas, assista. Isso vai ser muito bom para que você use de seu pensamento, que é um direito que você tem, refletindo sobre as coisas e buscando verificar que a sua vida pode ser transformada, que só depende de você. A partir do momento que você quiser, você transforma. Eu posso até te dar uma série de coisas que poderão fazer com que a sua vida se transforme. Mas se você não quer, voltamos lá ao início da conversa. Se a pessoa não quer, não sente necessidade, acha que está bom do jeito que está, vivendo o sextou, achando que um dia é muito diferente do outro, não, não é assim. Eu tenho que servir o tempo todo. Eu tenho que servir e servir cada vez mais o tempo todo. Estou falando demais. Patrícia, agora é para valer. Eu estava aqui pensando, né, que eu falei, né, que a vida, todas as áreas têm que ser exercitadas. Então, eu acho que a gente tem, eu vou sugerir que a gente exercite relacionamentos. Então, falar com a pessoa que você não fala há muito tempo, que você acha que ela não tem mais nada a ver com você, fala com ela hoje. Talvez vocês estejam numa situação diferente. E se prepara para a tua vibração ser elevada. Porque pode ser que você faça uma ligação e seja maravilhoso. E eu acredito que vai ser. Mas ainda que não seja, poxa, o movimento. Olha, quando você vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, você pode não chegar no corpo que você queria aí naquele dia. Poxa, mas a tua vibração, eleva. Então, o exercício já te ajuda. A prática é chave. O exercício consciente te ajuda. Então, vamos aumentar os relacionamentos. Não é, eu sei que a gente está no período de pandemia que o contato está restrito, mas as relações não precisam estar tão restritas. Então, fala com alguém que você não fala há algum tempo, liga para ela e diz uma coisa boa, porque coisa boa vai atrair coisa boa. Você não vai ligar e dizer, poxa, eu pensei em você, estava com saudade, eu quero te desejar um dia melhor, e ela vai te colocar para baixo. Não, porque tem coisas que são espontâneas. Você dá um sorriso para uma pessoa, você conecta na mesma hora com a É pessoa, imediato. né? Então faz isso. Expande relacionamentos, não com aquela. Pode ligar para a pessoa que você sempre fala. Eu vou ligar para minha mãe daqui a pouco, porque também faz parte da minha vida. Todo dia eu falo com ela. E várias vezes por dia. Mas fala com uma pessoa que você não vê há algum tempo. Faz o dia dela mais feliz. Isso é muito bom. Bom, E hoje tá bom fácil, demais. porque hoje você liga pelo WhatsApp. Não tem nem desculpa de que é caro. E não arruma desculpa. A gente sempre arruma desculpa. Não sei se a pessoa vai ter tempo agora. Liga. E se uma não atender, liga para outra. Porque tenho certeza que na tua agenda tem muitas pessoas ali e você pensa que não, mas elas estão precisando ouvir algo bom. E você tem algo bom. E sim, algo bom, porque faz parte do exercício de gratidão. O que é que eu tenho de bom para falar para uma pessoa? É o exercício. Então faça. Faça que vale a pena, viu? Desejo um excelente dia, uma excelente vida, uma vida com propósito, uma vida Amém. com sentido, porque só vale a pena viver
se for na direção e no sentido que Deus fez para nós. Tá? Bom dia. É isso, pessoal. Agradeço a todos e nos vemos logo a seguir aqui, neste canal, tá bom?